Bom dia, nonos anos. Vamos gravar mais um roteiro, é o roteiro 23 desta semana, e nós vamos conversar sobre o assunto chamado Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? Então, esse período histórico que se inicia depois de 1945, chamado Guerra Fria, né? Ele foi uma das consequências diretas do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Quando Estados Unidos e União Soviética, duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, né, vão desenvolver um período de animosidades entre eles, né? Esse período de animosidades, de rivalidades, começa em 1945 e esta Guerra Fria se estende até 1991, porque, segundo alguns historiadores, o motivo do fim da Guerra Fria se deu pelo colapso da União Soviética, que deixou de existir em 1991. Hoje nós temos somente a Rússia como uma potência que formou a União Soviética, né? União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a Rússia fazia parte desta República Socialista. Hoje não tem mais União Soviética e esses países se dissolveram, formando outras nomenclaturas, outros nomes, outros países, né? Então, de 45 a 91, eu tenho esse período chamado de Guerra Fria, que historicamente é um período marcado por disputas estratégicas, disputas políticas, disputas econômicas e ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Essas duas superpotências, elas vão procurar disputar o domínio político, econômico e militar no mundo. Então, o mundo, praticamente, o mundo era uma laranja dividida em duas partes. Uma parte influenciada pelos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos, que promovia a expansão do capitalismo e da democracia liberal. Do outro lado, a União Soviética, que promovia a expansão do modelo socialista, com um sistema de partido único e falta de liberdade, falta de democracia, né? Então, União Soviética e Estados Unidos vão fazer uma política que vai influenciar as decisões políticas no mundo inteiro, né? Muito bem. Então, esta Guerra Fria, por que tem esse nome? Porque nunca houve um confronto direto, uma guerra direta entre as suas superpotências, né? Entre estas superpotências, devido e esta falta de confronto, esta inviabilidade de confronto direto era porque ambas as potências eram bastante bem armadas, né? Então uma batalha nuclear entre elas não era sequer imaginável, né? Então nunca houve este confronto com armamentos entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eles vão exportar esta rivalidade para outros conflitos em outros países. Então, eles vão alimentar conflitos em outros países. Esses países serão o palco das disputas político-ideológicas envolvendo o capitalismo e o socialismo. Então a gente entende que a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a guerra do Irã-Iraque, os conflitos lá no continente africano, né, e também aqui na América Latina, com Cuba, fazem parte deste processo de disputa político-ideológica que marcou a Guerra Fria. Nos anos 90, durante o comecinho
década de 90, né, nós vamos assistir o colapso da União Soviética, né? Então, a Guerra Fria era marcada por disputas político-econômicas e ideológicas, né? Então, a União Soviética disputava este domínio do mundo com os Estados Unidos. E se há uma disputa, alguém ganha, alguém perde. Então, o socialismo ele vai sair deste processo de Guerra Fria, ele vai sair derrotado. Durante os anos de 1990, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele vai iniciar um processo de abertura política e de mudanças dentro do socialismo. Então, reformas políticas, reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos, né, vão enfraquecer o socialismo na União Soviética. E aí, o colapso da União Soviética significou o colapso do socialismo no mundo inteiro, tá? Então, o fim da União Soviética marca o fim de disputas políticas, disputas ideológicas, disputas militares envolvendo o socialismo e o capitalismo. E, consequentemente, se o socialismo sai derrotado, o capitalismo norte-americano sai vitorioso e bastante vigoroso, e que aos poucos vai exercendo um poder incrível nos destinos do mundo, né? Então a gente vai observar a era do poderio americano sobre as nações do mundo, né? Muito bem, então espero que os senhores possam resolver essas questões do roteiro 23, façam uma lida do roteiro, é importante ler o texto do roteiro, não se aventurem em fazer pesquisas no Google, porque de repente os senhores vão dar uma resposta errada à pergunta que está sendo direcionada para o texto do roteiro. Então, assinale com V ou F as seguintes afirmações sobre os fatos históricos relativos à Guerra Fria e depois defina o motivo pelo qual Estados Unidos não conflitaram a União Soviética com armamentos. Bom, que os senhores possam ter uma boa semana de estudos e que eu possa tê-los no roteiro 24, participando ativamente deste ensino remoto. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.